Pessoal, vou falar de paralelismo agora, só para comentar uma dúvida que surgiu. O CESP ele pode propor a você que você retire o artigo de uma palavra, entendeu? Você pode retirar o artigo de uma palavra. Agora, retirar o artigo da palavra dificilmente vai manter o sentido, entendeu? Por exemplo, eu estava conversando com os colegas aqui da diferença que existe entre o de e o da. Quando você fala de, isso aqui é a preposição pura e simples que for regida por um antecedente e tal, né? O da é a preposição mais o artigo. Só que qual é o nome do artigo? É artigo definido. Os artigos definidos são empregados diante de coisas definidas, né? Aquele exemplo bobo que eu sempre dou para vocês ilustra a minha distinção. A diferença entre uma pessoa que não gosta da mulher e uma pessoa que não gosta de mulher. Não é diferente? Quando se fala que não gosta da mulher, não é uma mulher. De mulher são todas. A diferença entre o cara que não gosta da festa e o cara que não gosta de festa. Não é diferente? Não gostar da festa é uma só, não gostar de festa faz diferença a todas. Então, em uma eventual questão de manutenção de sentido e correção gramatical, ele não pode falar, por exemplo, que gostar da festa e gostar de festa mantém a correção e o sentido. Mantém a correção, mas não o sentido. Entendeu? Uma vez o Sérgio colocou uma questão assim, ó, não era exatamente essa frase não, tá? Eu achei bem interessante. Não vou à festa e não vou à festa. É interessante que esta questão é maldosa em vários níveis. Ela é maldosa para o cara que sabe crase, para o cara que não sabe crase. Ela é maldosa em todos os níveis. O CESP propôs a troca da oração de cima pela de baixo e disse que essa troca mantinha a correção gramatical. Entendeu? Não vou à festa com indicador de crase. Ele propôs a troca por não vou à festa sem indicador de crase. E falou que isso mantinha a correção gramatical. Certo, isso mantém a correção gramatical. Só que é uma diferença, né? A diferença entre o cara que não vai à festa com indicador de crase para o cara que não vai à festa sem indicador de crase, gramaticalmente é a seguinte. Este cara de cima colocou a preposição a do verbo ir mais o artigo a de festa, ou seja, uma festa. O cara de baixo colocou a preposição e não colocou o artigo para festa, então todas as festas. Então o cara que não vai à festa é um cara que não gosta da festa. O cara que não vai à festa é um cara que não gosta de festa. Este cara aqui de cima, você pode convidá-lo para outras festas, pode ser que ele vá. O de baixo, cara, não adianta chamar, que ele não vai à festa alguma. Entendeu a diferença? Então, não ir à festa é uma festa só. Não ir à festa. É engraçado que, se eu falasse uma frase dessa com vocês, em algumas situações, você entenderia facilmente, entendeu? Por exemplo, se me chama para ir a uma festa, eu nego, chama outra, eu nego. Pô, cara, eu não sou do tipo de pessoa que vai à festa, não. Entendeu a diferença? Eu não sou do tipo de pessoa que vai à festa sem crase, porque eu estou me referindo a qualquer festa, entendeu? Agora, por exemplo, aqui o Sejúlio sempre vai à festa do meio do ano, né? A festa junina lá. E aí você fica sabendo na semana da festa junina aqui do Sejúrios que você não vai poder ir à festa. Aí você falaria, poxa, eu não vou à festa, é o dia do nascimento da minha avó. Aí você inventa uma história qualquer, entendeu? E aí você vai lá falar que não vai à festa com uma festa só específica. Esse aqui é a festa qualquer uma, tá? Tranquilo? Agora vamos ao... Oi? Mantém a correção, só não mantém o sentido. Eles falaram manutenção da correção. Sentido não. Sentido muda pra caramba, né? Não gostar da festa e não gostar de festa. Muda muito o sentido, né? Eu vou explicar agora o que é paralelismo, tá? Pra você. Existem várias faltas de paralelismo na vida, várias. Eu vou comentar com você aqui algumas delas e dando preferência àquilo que cai mais na prova, tá? Há uma falta de paralelismo que eu expliquei a maioria de vocês já, que os cariocas sempre cometem. Os cariocas têm muita dificuldade no paralelismo entre tu e você. Então, o carioca ele é formado em falta de paralelismo quando envolve tu e você. Porque o que acontece? Gramaticalmente, se tu optas pelo emprego do tu terás que falar assim para que tu fales corretamente. Entendeste o que eu quero dizer? Então, em uma frase, se tu optares pelo emprego do tu terás que colocar verbos e pronomes que concordem com o pronome que tu escolheste, para que tu não cometas erros. Mas o que tu geralmente fazes, cara de pau que tu és, é falar assim, ó, tu foi, tu viu, tu gosta. Ou seja, você bota o pronome de um com o verbo do outro. Isso já é falta de paralelismo já. Essa falta de paralelismo é muito sutil. Por exemplo, ó, quando tu empregas tu, o possessivo que se refere ao pronome tu é teu. Quando você emprega você, o possessivo que se refere a você já é seu. Se eu me refiro a ti como tu e eu quero empregar o pronome oblíquo átono, tem que colocar te. Ou seja, toda vez que tu empregas te em uma frase,
Tu só deves empregá-lo se tu empregares o ter em uma frase em que tu chamaste a pessoa com quem tu falas de tu. Ou seja, tu só podes empregar ter se tu falares assim como eu estou a te falar agora. Entendeste a questão? Portanto, quando tu falas assim, eu vi você no shopping e te chamei, já errou. Eu vi você no shopping e te chamei, já errou. Você cometeu, sabe o quê? Falta de paralelismo. Entendeu? Você não fez paralelismo pronominal. Você ficou pulando. Acredite, eu vi você no shopping e te chamei, é o mesmo erro de eu se lembro de você, entendeu? É o mesmo erro, não parece, mas é. Por que que eu se lembro de você está errado? Porque eu é um pronome de primeira e se é um pronome de terceira. Então, quando você fala eu se lembro, eu se confundo, né? Eu se dei bem, você fez falta de paralelismo, não fez? Só que é uma falta de paralelismo perceptível e fácil. Agora, quando você fala você e bota ter, é uma falta de paralelismo mais sutil, já reparou, é mais discreta, né? Ó, o que me encanta em você são os teus olhos. Eu não posso falar o que me encanta em você são os teus olhos. Isso é falta de paralelismo, né? Poxa, eu vi você na rua, aí eu te chamei. Eu vi você andando na rua com o teu namorado. Essas frases todas têm falta de paralelismo, tá? Aqui, você pode colocar o, a ou você. Só que quando o CESP tem cobrado falta de paralelismo, não tem cobrado este aqui não. Este cai mais em provas militares. A prova da Marinha pode cobrar este aqui. Mas a prova da Marinha, as provas de gramática pura, né, não chamariam de falta de paralelismo, não. Chamariam de erro no emprego dos pronomes. Entendeu? Chamariam de erro no emprego dos pronomes. E é um problema que acomete sobretudo ao carioca, porque os cariocas ficam trocando de tu e você, né? Segunda-feira você fala tu, não fala? Aí na terça você fala você, já reparou? A gente fica mudando. E aí, como nós não temos unidade no emprego, fica uma zona na hora de empregar isso aqui, tá? Eu acho este mais difícil de enxergar em decorrência do costume que nós temos de confundi-los. Agora, veja o que o CESP cobra mais em termos de paralelismo. Alguns são bem sutis, tá? São bem sutis. A sorte é que se você vir no enunciado da questão a palavra paralelismo, já sabe o que você vai ter que analisar, tá? Vou te dar uma dica. Quando se falar em paralelismo, você vai se concentrar neste cara, ó. 99% dos casos, ele vai ser o cara que vai ajudar você a identificar se há ou não há paralelismo, tá? Toda vez que você emprega o e entre duas palavras, já expliquei isso para a maioria de vocês, sintaticamente o que significa isso? Que qualquer que seja a função sintática deste cara, vai ser a mesma deste cara aqui, entendeu? Dentro de uma oração, se o e intermedia duas palavrinhas, significa o seguinte, se este cara é sujeito, este também é. Se este cara é objeto direto, este também é, entendeu? Se este cara é objeto indireto, este também é. Você não consegue colocar o e entre funções diferentes. Professor, se eu fizer vai ficar errado? Não é que vai ficar errado, você não consegue fazer, entendeu? A frase que você montar com o e, vai sempre o e intermediar dois termos de mesma função. Quer ver? Ó? Eu conheço Nelly e Carol, dois objetos diretos, entendeu? Eu falo, ó, Yasmin e Gabi saíram, dois sujeitos, entendeu? Você gosta de comer arroz e feijão, dois objetos diretos. Eles sempre intermediam funções sintáticas iguais, tá? Só que, para que haja paralelismo, além de intermediar funções iguais, eles têm que obedecer a alguns princípios. Por exemplo, ó, é falta de paralelismo, entenda que falta de paralelismo não é erro gramatical, tá? É falta de paralelismo quando você fala assim, ó, eu gosto de pipoca e de ir ao cinema. Aqui eu tenho uma falta de paralelismo. A frase não está errada, turma. Falta de paralelismo não é erro gramatical, não, tá? Eu já até comentei com vocês, o Enem, por exemplo, não tira pontos se você cometer falta de paralelismo. O Enem não está autorizado a isso. Uma redação que vale a 1000 e faça isto aqui, o Enem não tira pontos, não. Mas ela não está paralela, sabe por quê? Gostar é um verbo transitivo indireto, né? E pelo que você pode perceber, eu gosto de duas coisas. Quais são as duas coisas? Pipoca, né? E ir ao cinema. O problema é que o primeiro objeto indireto veio simples, ó, eu gosto de pipoca. O segundo objeto indireto veio em forma de oração, entendeu? O segundo objeto indireto veio em forma de oração. Ou seja, você colocou um objeto direto normal, representado por um substantivo, por um nomezinho, e o outro você colocou uma oração subordinada a substantivo, objetiva e indireta. Ou seja, você colocou um objeto indireto normal e um objeto indireto em forma de oração, entendeu? Professor, não consegui entender não, tá difícil não. Vamos lá, você consegue compreender que pipoca é um nome e que ir é um verbo? Então você entendeu, porque eu juro que é só isso. Você não pode colocar dois complementos para o mesmo termo, sendo um nome e outro verbo. Ou você bota nome, ou você bota verbo, verbo. Entendeu? O que o SESC pode fazer? Propor a você que encontre uma reescrita em que há perfeito paralelismo.
Ou seja, o que você poderia fazer para esta frase ficar perfeitamente paralela? Ou você bota nome, nome, ou verbo, verbo, entendeu? E aí você poderia fazer assim, ó. Eu gosto de pipoca e de cinema. Ótimo. Você colocou o nome, nome, né? Agora coloca verbo, verbo. Eu gosto de comer pipoca e de ir ao cinema, entendeu? Isso é paralelismo. Quando os elementos coordenados, geralmente intermediados pelo E, pertencem à mesma classe, né? Classe gramatical, desempenham a mesma função e foram empregados da mesma forma. Então, a primeira falta de paralelismo, por sinal, a mais cobrada do CESP, tá? A mais cobrada. Quando o cara coloca dois complementos, um em forma de nome e outro em forma de verbo, tá? Agora uma mais sutil, quer ver? Olha só. Pedro é professor e inteligente. Pedro é professor e inteligente. Repara só. O E intermedia dois termos que desempenham a mesma função. Ó, quem é professor inteligente? Pedro. Professor é uma característica que se atribui a ele, inteligente também é uma característica que se atribui a ele. Então, ó, predicativo do sujeito e predicativo do sujeito aqui. Tá legal? Agora fala aí, qual é a falta de paralelismo? Você atribuiu, Gabi, duas características ao Pedro. Uma em forma de substantivo e outra em forma de adjetivo. Isso quebra o paralelismo, entendeu? Ou você bota dois substantivos ou dois adjetivos, tá? Turma, repito, isto não é erro gramatical, tá? As frases são perfeitas gramaticalmente aqui. Aqui, quando você emprega dois predicativos, se o primeiro é adjetivo, que todos sejam. A Bíblia começa com uma falta de paralelismo. A terra era sem forma e vazia. A terra era sem forma e vazia é falta de paralelismo, tá? Moisés deu uma vacilada. Se tivesse tido uma aula comigo, não teria colocado a terra era sem forma e vazia, né? Moisés, não ciente da regra do paralelismo, botou sem forma e vazia. Porque ele botou uma locução adjetiva e um adjetivo. A terra era sem forma e vazia. Corrija Moisés. O que você poderia fazer para que a frase de Moisés ficasse paralela? A terra era disforme e vazia. Entendeu? A terra era disforme e vazia, seria mais paralela. A Bíblia já começou, Marquinhos, com uma falta de paralelismo, tá? Não pode falar mal da Bíblia, o Marquinhos está aqui. Aí. Não falei mal não, Marquinhos, a Bíblia é legal, leiam, tá? Mas aí é um exemplo de falta de paralelismo, tá legal? A terra era disforme e vazia. Porque neste caso, quando você fala que ela era sem forma e vazia, você colocou uma locução adjetiva e um adjetivo, entendeu? Tranquilo? Olha só, poderia ser também, a terra era sem forma e sem pessoas, entendeu? Sem forma e sem ninguém. Aí você teria perfeito paralelismo lá, tá? Aqui é difícil consertar, né? É difícil consertar. Não há uma forma de você consertar isso aqui. Você poderia falar, sei lá, colocar uma sequência assim, ó. Pedro é um professor inteligente. Pronto, ficaria melhor. Para você não colocar um substantivo e um adjetivo ao mesmo tempo, com funções diferentes, tá? Entendeu? Olha só, a mais sutil que eu já vi, mencionada, não foi numa prova, mencionada, não foi numa prova, foi isso aqui, ó. A cidade é populosa e sem sentimentos. Quando eu falo cidade populosa e sem sentimentos, além de ter repetido a questão que eu falei, botei um adjetivo e uma locução adjetiva, sabe qual é a falta de paralelismo ali? É você colocar dois elementos intermediados pelo E, sendo um, olha que legal, denotativo e outro conotativo. Entendeu? Sendo um denotativo e outro conotativo. Quando eu falo a cidade é populosa e sem sentimentos, populosa é denotação, sem sentimentos é conotação. Porque a cidade não tem sentimentos de fato, você entendeu? Então também é falta de paralelismo quando você faz uma conotação e uma denotação, tá? Para cobrar coisas muito específicas assim, a banca deveria ter o Jesus no coração de especificar. Identifique a opção em que há uma falta de paralelismo por empregar coordenados termos denotativos e conotativos, entendeu? A banca tinha que ser legal, porque é muito preciso, né, Marquinhos? É muito específico o cara anotar esse tipo de coisa aqui, entendeu? Então, na prova, o cara tem que especificar. Agora, quando é assim, não especifica, não. Eles consideram fácil de perceber essa falta de paralelismo aqui, tá? Então, se você vir na prova paralelismo, já sabe, né? São duas funções iguais, intermediadas pelo E normalmente, e só vai haver paralelismo se as duas tiverem a mesma forma. Dois nomes, duas orações, dois adjetivos, entendeu? Duas locuções. Agora, se houver distinção entre as duas, tá? Tudo bem? Tira uma foto aí, por favor. Agora, futuros TJs, vocês não podem ficar fomentando essa ideia, o meu sonho é trabalhar no cartório tal, no fórum tal, sei lá o quê, porque lá a gente tem uma folga por semana tal. Se você ficar, esse tipo de coisa que você fomenta é que faz crescer a impressão de que vocês não fazem nada, e aí vem um governante e fala assim, ó, vou acabar com a estabilidade, entendeu? Então essa coisa da busca de trabalhar num lugar que trabalha só meia hora por dia, como as pessoas falam aí, é isso que faz crescer
a ligação desses caras que falam, não, eles não são produtivos, então vou acabar com a estabilidade. Não, o TJ trabalha mais do que alguns outros tribunais, mas não é nada demais não, são geralmente 6 horas por dia, né? 6 horas, meu sonho é trabalhar 6 horas por dia. Eu com 6 horas por dia ia me considerar de férias eternas, falando sério, 6 horas por dia, né? Sábado, não trabalha sábado e domingo. Ainda tem uma folga às sextas às vezes, né? Olha só, vamos lá pessoal, vamos ao 19 aí. Eu vou olhar o enunciado da questão 19 com você, porque ela não dá para fazer, dá para desconfiar, mas não dá para fazer a questão sem ler o texto não, tá? Olha só o enunciado da 19 aí lá embaixo, ó. Assinale a opção que apresenta trecho do texto que expressa uma ideia de comparação, tá? Para que haja uma ideia de comparação, você tem que ter normalmente o que nós chamamos de oração adverbial comparativa, tá legal? Essa ideia de comparação você pode perceber por vários fatores. Há alguns conectores comparativos que são bem óbvios, né? Alguns conectores comparativos que são bem óbvios, por exemplo, o como, mas entenda que ele só vai ser comparativo se for comparativo, né? O filho age como o pai. O feito. O filho age feito o pai. Tal qual. Agora, olha só, quem pode estabelecer comparação? O quê? Ele, para estabelecer comparação, há alguns fatores que têm que ser observados. O verbo desta oração aqui, ó, o verbo desta oração aqui, tem que ser o mesmo verbo desta oração aqui. O verbo tem que ser igual, tá? Só que a tendência é, em nome da coesão textual, quando você tem uma comparação e o verbo é igual, o verbo da segunda oração tende a não aparecer, tá? Então, vou te dar um exemplo, olha só. Se eu digo para você assim, ó, os homens são mais propensos a isso, aí agora vem um, que as mulheres. Quando eu falo que os homens são mais propensos a isso que as mulheres, aqui eu tenho uma comparação. Repara o verbo que aparece aqui, ó, tá vendo? Este verbo que você está vendo aqui, ele fica subentendido aqui, ó. Quando eu falo que os homens são mais propensos a isso que as mulheres, isso quer dizer que os homens são mais propensos a isso que as mulheres são. Uma outra característica do que comparativo, isso cai muito no CESP, é que você pode colocar um do aqui, ó. Como é que você se portaria nessa construção? Os homens são mais propensos a isso que as mulheres. Aí vem o CESP e diz, haverá manutenção do sentido e da correção gramatical, caso se insira um do antes do que. Sabe o que poderia incomodar você? O fato de a frase ficar mais gostosinha. Fica mais legal com um do, não fica? Os homens são mais propensos a isso do que as mulheres. Aí você desconfiada, poxa, se ficou gostosinho deve estar errado. Não, tá certo, tá certo. Colocar o do antes do que nas ideias de comparação é gramaticalmente corretíssimo, não tem nada de errado não, tá legal? Agora, opa, tá errado, tá errado. Prefiro cinema a teatro. Sabe por quê? Porque não é comparação, tá? Quando eu falo prefiro cinema a teatro, não há comparação aqui. Aqui você colocou um verbo que já expressa a ideia de predileção. A presença do verbo preferir já implica a presença daquilo que você pretere. Eis aquilo que você prefere, eis aquilo que você pretere. Eis aquilo de que você gosta mais e aquilo de que você gosta menos, entendeu? Então, quando você empregar o preferir, vai aparecer o que você prefere e vai aparecer o que você pretere também. Vai aparecer aquilo de que você gosta mais e aquilo de que você gosta menos. Isso não é comparação, tá? E aí, quando você fizer isso aí, só se pode fazer isso com A. Não confunda com o caso de lá. Porque aqui não há comparação, não, por incrível que pareça. Quando eu falo prefiro cinema a teatro, quer dizer que eu gosto mais de cinema do que gosto de teatro, entendeu? É que o preferir já significa gostar mais naturalmente, entendeu? Você não emprega preferir para as coisas que você gosta menos. Por isso que há duas coisas que você não pode fazer com ele. Você não pode falar prefiro mais, nunca, prefiro muito mais, prefiro pra caramba, nada disso. Nem colocar que, nem do que. Então você prefere cinema a teatro, tá? E aqui olha só que construção paralela e bonitinha. Prefiro cinema a teatro. Eu vou mudar, que Jesus tocou seu coração, isso vai cair na prova, tá? Olha aqui, ó. Mandou você perguntar. Combinando o paralelismo, a análise sintática e a crase. Prefiro direito à informática. Grande parte de vocês vai responder a esta questão. Prefiro direito à informática. Vou tentar te induzir ao erro, tá? Preposição a e informática é um substantivo feminino, tá legal? E aí, com ou sem indicador de crase? Sem, por causa do paralelismo. Sabe por quê? Eu não coloquei artigo para o direito. Se eu não coloquei artigo para o direito, então não há artigo para informática, entendeu? Então aqui fica sem indicador de crase. Então se o CESP vem e fala assim, ó, por tratar-se de substantivo feminino, será adequado aos padrões gramaticais o emprego do acento indicativo de crase aqui, ou acento grave, errado.
Eu não posso botar indicador de crase aqui. Eu só poderia colocar um indicador de crase aqui se ele colocasse prefiro o direito à informática. Porque a crase acontece quando a preposição e o artigo aparecem ao mesmo tempo, não é isso? Se você não colocou o artigo no direito, então não há artigo na informática. Quando você bota o artigo aqui, passa a ver o artigo aqui, tá? E agora a banca vem, CESP sendo CESP, querendo que você entenda que a frase de cima ela é diferente da de baixo em sentido também. Quando você fala que prefere direito à informática, você foi vago e impreciso, ou seja, você prefere qualquer direito a qualquer informática. Tá legal? Agora, quando você fala prefiro o direito à informática, é um específico direito a uma específica informática, tá? Subindo o elevador, vocês dois conversam sobre as matérias favoritas. Ele fala, poxa, eu prefiro direito à informática. Beleza, falou certinho. Aí vocês chegam aqui e descobrem que está tendo aula do Renato da Costa aqui e do Mota aqui, tá legal? Direito e informática, né? Aí vocês se deparam lá com um cartaz, dizendo que uma tem direito, outra tem informática, você fala, eu prefiro o direito à informática. Você entendeu? Aquele direito, aquela informática especificamente. Não de forma geral, mas um específico, tá? Tire uma foto aí, por favor. Qual é a resposta dessa questão que eu venho agora aí, para a gente poder já olhar o texto na hora certa? B de bola? A linha é a linha 18. Vamos à linha 18, rapidinho, para você entender a comparação aí. Linha 18. Olha só. Começa a ler comigo aí, por favor, a partir da 16 ali, tá? Tem assim, a greve constitui... Achou, pessoal? Achou? Eu já me perdi já. Em primeiro lugar, um desafio às prescrições da razão moralizada. Fazer greve é zombar de todos nós. Isto é mais do que infringir uma legalidade cívica. Isso é comparativo. É aquilo que eu te falei, ó. O que, ou então do que, tá? Quando você fala isto é mais do que infringir, isto é mais do que infringir entendeu? Então, normalmente você estabelece comparação colocando como, feito, tal qual, ou este que, antes do qual você pode colocar um do, ou às vezes ele vem, como já veio aí, e o que facilita a sua percepção da ideia de comparação aí, tá? Por exemplo, professor, eu acho que eu estudo muito mais do que a minha irmã. Comparativo. Você estuda muito mais do que a sua irmã estuda, entendeu? Por exemplo, ó, vocês sabem que estudar é muito mais do que vir ao curso. Isso é comparativo, né? Porque estudar é muito mais do que vir ao curso entendeu? O verbo da comparativa tende a ficar subentendido em nome da coesão textual, tá? Tira uma foto aqui rapidinho. Agora que vocês já foram abençoados por ter uma banca já escolhida sem sair o edital, agora é só estudar todo dia e fazer muitas questões. É claro que na posição de professor é muito fácil falar, né? Estudar todo dia, fazer questões, mas não mata ninguém não, cara. Depois que passar, você fica tranquilo aí, né? Vamos ver, pessoal. É uma questão que dá pra gente matar fácil aí para alguns aspectos. Dá uma olhadinha lá embaixo, por favor, o enunciado da questão 20. A correção gramatical e os sentidos do texto, achou aí? Questão 20 lá embaixo. A correção gramatical e os sentidos do texto, sublinha para mim, correção e sentido. Correção e sentido. Já para estar ciente de que ele quer correção e sentido. Não serve só correção, nem só sentido, tá? Seriam preservados caso a forma verbal ocorreram fosse substituída por. Beleza? Aí, uma coisa já começa a despertar a minha desconfiança. O verbo ocorreram está no plural. Concorda? Para que haja manutenção do sentido da correção gramatical, a técnica, né, teoricamente, é que você troque por um verbo também no plural. Concorda? Existe a chance de ficar no singular? Existe, pode ser que sim. Um caso especial de concordância e tal, né? Aí ele propõe a troca por existiu, aconteceu, sucederam, tiveram e houveram, né? Bom, volta ao texto agora, por favor, na linha 10, para perceber qual desses verbos aí mantém o sentido e a correção gramatical, tá? Lá na linha 10 está assim, ó, lê a linha 9 para mim. Embora, infelizmente, tais metas não tenham sido atingidas, ocorreram diversos avanços. Turma, o que foi que ocorreu? Fala aí. Então, diversos avanços é o sujeito, tá no plural, então você já pode olhar para as opções e descartar as letras A e B, entendeu? Você pode descartar as letras A e B. Descartou? Porque elas duas colocaram verbos no singular. Por uma questão de concordância, você descarta a A e a B, tá legal? Aí você olha para as opções e só de olhar para as opções, quem está chegando ao Sejures hoje já vai escolher o correto já, tá? Talvez fique com um pouquinho de dúvida, porque existe um verbo aí
que até caberia, mas não podia estar no plural, né? Ele até poderia estar lá, mas não podia estar no plural, né? Isso que estragou. Então é uma questão que cobra conhecimento semântico e gramatical também, né? Então lá no número 10, ele fala, letra 10 já tá. Ocorreram diversos avanços. Ele poderia falar, sucederam diversos avanços, tiveram diversos avanços e houveram diversos avanços. Vamos lá. Eu descarto houveram, não descarto? Porque vocês sabem que o verbo haver na acepção de existir ou ocorrer não pode ficar no plural. Aí agora vem a parte que me preocupa, porque você vai escolher certo, mas você é um hipócrita, sabe por quê? Você vai escolher o certo, mas na vida você fala o outro. Confessa que você fala o outro, não fala? Na vida você fala tiveram, né? Na vida você fala tiveram, não fala? Ah, pô, ontem teve muito gol no jogo lá, né? Aqui nessa sala aqui ó, tem um monte de aluno, né? Nós falamos assim, mas o CESP não admite, turma. Empregar o ter na acepção de existir ou ocorrer é errado, sabia? O CESP não admite. CESP não, nenhuma banca admite, cuidado. É um errinho que você dificilmente vai conseguir parar de fazer. Mas na prova eles não vão admitir que você diga, por exemplo, olha só. E o CESP é sacana, cara, o que eles fazem? Ó, na guerra teve vários mortos. A gente fala assim, não fala? Na guerra teve vários mortos. Aí a banca fala assim, ó, para que haja manutenção do sentido e correção gramatical, é importante que se substitua teve por tiveram. Na guerra, tiveram vários mortos. Ele conserta a concordância, mas continua errado. Você não pode colocar o verbo ter na acepção de existir ou ocorrer. Entendeu? Esta construção é gramaticalmente errada, tá? Nós falamos assim, é muito comum que você fale, olha, eu vou ali rapidinho, ver se tem alguém no corredor. Você não vai ver se tem alguém no corredor, você vai ver se há alguém no corredor, você vai ver se existe alguém no corredor, tá? Você não pode falar assim, poxa, no jogo do Vasco só teve um gol. Não, no jogo do Vasco só aconteceu um gol, só houve um gol, tá legal? Agora, só teve um gol, não. Então você não pode falar assim, vamos lá. Vou colocar 3 erros, aí você me ajuda a consertar, tá? Aqui eu tenho 3 construções que são muito comuns à sua linguagem. Nós falamos assim, batendo papo, né? No bate-papo diário você não fica neurótico com os verbos que você vai empregar. No livro tem referências a isso. Naquela sala tinha vários alunos, nunca teve tanto tiroteio. Tudo errado. Eu não posso empregar o verbo ter na acepção de existir, ocorrer, acontecer, entendeu? Então vamos aos concertos aqui, vamos lá. No livro tem referências a isso. O que você poderia fazer? No livro, há... Ou então, existem, com um detalhe que você, meu orgulho, reparou, né? Se colocar o existir, bota no plural, referências existem, mas se colocar o haver, não. No livro há referências a isso, no livro existem referências a isso, só não pode colocar, tem, tá? Naquela sala tinha vários alunos, tá errado, não tá? Vamos consertar. Primeiro com o verbo existir, como é que ficaria? Naquela sala existiam, no plural, né? Vários alunos, não é isso? Agora o verbo haver, como é que fica? Naquela sala, havia. Ninguém falou, gostei. Naquela sala, havia vários alunos. Entendeu? Nunca teve tanto tiroteio. Aqui você pode fazer, nunca houve tanto tiroteio. Nunca existiu tanto tiroteio. Nunca ocorreu tanto tiroteio. Nunca aconteceu tanto tiroteio. Mas empregar ter, não, tá? A minha... Fala, Miguel. Não. As bancas todas consideram errado. O que os gramáticos modernos acham a respeito disso é que isso é preciosismo demais, entendeu? É como se fosse, sei lá, é muita preocupação gramatical. Mas, ainda que eles considerem muita preocupação gramatical, as bancas têm cobrado, tá? Todas. Rapidinho, pessoal, rapidinho. Mexe ainda não. Aqui fica errado, né? Nunca teve tanto tiroteio, tá? Minha pergunta é a seguinte, e se fossem tantos tiroteios? No plural, ó, nunca aconteceram tantos tiroteios, tudo bem? Ocorrer, nunca ocorreram tantos tiroteios. Existir, nunca existiram tantos tiroteios, tá? Aí Satanás fala assim, faz em cima também, faz em cima também, dá vontadezinha, não dá? A mão chega a tremer, a gente fala, houveram, nada de houveram, tá? O haver não, entendeu? Então, nunca aconteceram tiroteios, nunca ocorreram tiroteios, nunca existiram tiroteios, mas nunca houve tiroteios. O haver não fica no plural, na acepção de existir. E muda a função, né? Se eu disser nunca existiram, nunca ocorreram, nunca aconteceram, sujeito. Nunca houve, objeto direto. Entendeu?
Se eu falar nunca aconteceram, nunca ocorreram, nunca existiram tiroteios, sujeito, nunca houve tiroteios, objeto direto, tá? Altera a função sintática, inclusive, tá? Então você pode falar, por exemplo, ó, Nova Iguaçu tem muitos bairros, sem problemas, tá? Nova Iguaçu possui muitos bairros. Agora, em Nova Iguaçu tem, já fica errado, em Nova Iguaçu, há, entendeu? Então, se for igual a possuir, você pode empregar à vontade, tá legal? É porque nós temos um vício do verbo ter, né? E é engraçado que esse vício do verbo ter faz com que ele vire uma espécie de muleta gramatical. Quando as pessoas não sabem muito o que fazer, empregam o ter para tudo, para ter doença, né? Ah, ele tem pneumonia, já reparou? Empregam o ter para tudo. Ele teve 2 filhos para parir, tá vendo? A gente emprega ter para tudo aqui, né? Em Portugal eles costumam empregar o ter só para possuir, só. É claro que o português vai entender numa boa, porque os portugueses entendem o melhor português do Brasil do que o contrário. Mas a primeira impressão que um português de Portugal mesmo tem, quando você fala assim para ele, ó, Maria teve 2 filhos, que é como a gente fala aqui, né? A primeira impressão que ele vai ter é de que os filhos morreram, entendeu? Ou que ela deu os filhos para adoção, porque ela teve 2 filhos, entendeu? Então, porque como eles empregam o verbo ter mais comumente na acepção de possuir, se você falar para um português que Maria teve 2 filhos, eles acham que os filhos morreram, ou então que ela os deu para adoção. Claro que eles vão entender, mas depois, né? Mas a princípio a impressão que eles vão ter é essa bem estranha, né? É porque nós usamos o ter para tudo, para parir, para ficar doente, né? Vamos lá, pessoal. Questão 21 agora, né? Há uma expressão que... Há 2 coisas que os portugueses falam que são estranhas para nós. Eles empregam fria no lugar de gelada e gelada no lugar de congelada. Então, se você pede para eles uma cerveja gelada, eles vão perguntar, mas como é que tu vais beber? Porque para eles gelado é congelado, entendeu? Não dá para você beber. Para eles o que nós chamamos de gelado é frio. E para nós frio parece meio morno, né? Ah, eu queria uma cerveja fria. Parece que ela está mais ou menos, né? Mas eles trocam frio. E outra coisa que é legal, afinar-se. Quando você fala aqui, por exemplo, não é comum na linguagem de hoje em dia, tá? Mas eu falo assim, ó, Carol e Denis sempre se afinaram. Para nós, soaria como se eles fossem amigos, né? Mas em Portugal é o contrário, afinar-se é ter uma inimizade, entendeu? Eles empregam... Aqui a gente não emprega afinar-se nunca, mas acho que se você empregasse aqui, eu acho que as pessoas entenderiam que eles têm uma relação boa, né? Mas afinar-se em Portugal é brigar, ter uma desavença com os outros. Oi? Eles empregam um verbo legal, haver-se, cara. Você e o Marquinho vão se haver muito bem. Haver-se, no sentido de ter uma relação boa. Isso já foi comum no Brasil, já. Eu não sei qual é a música, mas é um samba aí dos anos 40, 30, sei lá, que fala de 2 bairros, eu não sei quais são os 2 bairros, e fala que eles sempre se houveram muito bem, sempre se relacionaram muito bem, entendeu? E eles empregam o haver-se, por exemplo, vocês todas farão prova, né? E eu diria assim depois da prova, ó, as minhas alunas se houveram muito bem na prova, entendeu? Isso cai em português também, não é correto, apesar de incomum, né? Vamos a 21 aí, eu vou ler o texto com você rapidinho, porque eu quero pegar um pouquinho de modalidade e interpretação também, tá? A valorização do direito à vida, a valorização do direito à vida digna preserva as 2 faces do homem, a do indivíduo e a do ser político. Aprenda a empregar 2 pontos. Os 2 pontos são empregados quando antes dos 2 pontos há um termo vago, impreciso ou resumido que vai ser esclarecido depois. Ele não cita aí 2 faces, depois ele elucida quais são essas 2 faces aí, né? Olha só, a valorização do direito à vida digna preserva as 2 faces do homem. 2 pontos. Agora ele vai esclarecer, ó, a do indivíduo e a do ser político, tá? A palavra face ficou aí subentendida, né? A do ser em si e a do ser com o outro, tá vendo? Ele fica elucidando aí as 2 faces, né? O homem é inteiro em sua dimensão plural e faz-se único em sua condição social. Parece meio contraditório isso, né? Parece meio um paradoxo. Olha o que ele fala, ó. O homem é inteiro em sua dimensão plural e faz-se único em sua condição social. Igual em sua humanidade, o homem desiguala-se, singulariza-se em sua individualidade. O direito é o instrumento da fraternização racional e rigorosa. Basicamente, o homem tem aspectos iguais a todos os outros, mas também tem as suas próprias características, né? O direito à vida é a substância em torno da qual todos os direitos se conjugam, se desdobram, se somam, para que o sistema fique mais e mais próximo da ideia concretizável de justiça social.
Mais valeria que a vida atravessasse as páginas da lei maior a se traduzir em palavras que fossem apenas a revelação da justiça. Quando os descaminhos não conduzirem a isso, competirá ao homem transformar a lei na vida mais digna para que a convivência política seja mais fecunda e humana. Só mais uma vez o último período, tá? Quando os descaminhos não conduzirem a isso, competirá ao homem transformar a lei na vida mais digna para que a convivência política seja mais fecunda e humana. O que ele quer dizer é o seguinte, que a lei ela deveria girar em torno do direito à vida. Então, deveria haver adequações, né, com o passar do tempo, para que esse título fosse preservado cada vez mais. Tá? É um texto dissertativo, porém um pouco uma linguagem meio subjetiva, né? Ele fica fazendo muitas metáforas, muitas comparações. Quando a pessoa escreve com texto de forma muito conotativa, isso torna a compreensão mais difícil, entendeu? O texto fácil de entender é o texto em que predomina a denotação, a linguagem objetiva e clara, né? Que infelizmente é o texto ao qual vocês estão submetidos sempre nas aulas de direito, de informática e tudo mais. Ainda assim, de vez em quando vocês me trazem trechos da Constituição que vocês não entendem, o que ele quis dizer aqui? Isso aqui se refere só a isso aqui ou só a isso aqui também? Entendeu? Porque acredite, cara, há fragmentos muito mal escritos na Constituição. Não é à toa que de vez em quando há uma discussão danada aí se uma coisa está certa, se uma coisa está errada e tal, né? Porque a pessoa que não interpreta a gramática plenamente, Marquinhos, ela vai ter problemas. Houve um fragmento que me trouxeram aqui de uma lei em que, sabe qual era o grande problema? As pessoas que não entendiam a diferença entre este e aquele. Porque falava assim, por exemplo, o direito à vida e o direito à propriedade são importantes, mas é imprescindível que este não supere aquele. E o cara que não sabe o que é este, o que é aquele, entendeu? E aí fica aquela confusão na cabeça das pessoas, né? Então, era um fragmento assim, que aí até o professor Dieto me trouxe, eu falei, não, isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Mas de vez em quando não há resposta. É mal escrito, né? Às vezes há um fragmento que fica difícil de entender lá, né? O que isso gera? Essas discussões aí de prisão em segunda instância está certo, está errado, não sei o quê, aquela discussão toda. Um cara lê de um jeito, outro cara lê de outro, né? Vamos lá, pessoal. Sem prejuízo para a coerência e para a correção gramatical, aí vem a parte que eu acho mais sutil. Coerência não é a mesma coisa que sentido. Coerência não é a mesma coisa que sentido, tá? Manter o sentido e manter a coerência não significam a mesma coisa. Quer ver? Eu vou te dar um exemplo, tá? Olha só. Eu vou à praia quando fizer sol. Eu vou à praia quando fizer sol. Tranquilo? Troca o quando pelo se. Eu vou à praia se fizer sol. Isso mantém o sentido? Não. Você passou de tempo para condição. Você passou de temporal para condicional, mas manteve a coerência. A frase continua coerente, entendeu? Mas manteve a coerência, tá? Aí o problema qual é? Existe a coerência externa e a coerência interna. Quando o cara propuser a você que julgue pela coerência, ainda há esse problema. Existe a coerência interna e a coerência externa. A coerência interna é aquela que dita o próprio texto, entendeu? A coerência externa, tecnicamente, não deveria ser considerada, tá legal? Então, quando você fala aí manutenção da coerência, é uma alteração que pode até mudar o sentido, mas mantém a frase coerente, entendeu? Mas mantém a frase coerente, tá? Olha só, sem prejuízo para a coerência e para a correção gramatical do texto, a conjunção quando poderia ser substituída por, lá na linha 14, como é que tá? Maior a se traduzir em palavras que fossem apenas a revelação da justiça. Quando os descaminhos não conduzirem a isso, bom, olha só, ele propõe a troca de um pelo outro, né? E ele fala que essa troca tem que manter a coerência. Aí ele bota ser, caso, à medida que, mesmo ser e apesar de. Dá para dar uma descartadinha em algumas aí, porque elas têm mais ou menos o mesmo valor, tá? Agora, cuidado com o caso e com o ser, tá? Porque o caso e o ser, ambos são condicionais, mas eles não entram na mesma condição, sabia? O caso e o ser, eles são condicionais, mas você não consegue trocar um pelo outro sempre não. Quer ver um exemplo? Olha só. Eu passarei se estudar. Eu passarei se estudar. Bota o caso. Eu passarei caso estudar. Já vai ficar um pouco estranho já, não já? Ou seja, a frase fica esquisita nesse caso. Por exemplo, com verbos no futuro de subjuntivo só cabe o ser, não cabe o caso. Entendeu? Com verbos no futuro de subjuntivo só cabe o ser, não cabe o caso. Tá? Agora, quando o verbo termina com S, dá para trocar. Eu passaria se estudasse, eu passaria caso estudasse. Então, o fato de haver duas condicionais aí, não quer dizer que eu possa descartar as duas, não. Porque pode ser que uma caiba e outra não, tá? O que eu sugiro a você que faça nessas questões? Faça você a troca proposta. Sabe por quê? Olha só. Eu acho que todos vocês sabem que quando é uma conjunção temporal, né?
Quando temporal. Quando encontrei João, a abracei. Nas opções A, B, C, D e E, sabe qual delas é temporal? Nenhuma. O que prova que ele quer coerência, ele não quer sentido. Entendeu, pessoal? Não há nenhuma conjunção temporal nas respostas. Entendeu? Se ele propusesse manutenção do sentido, ele tinha que ter colocado outra temporal aí. Aí eu marcaria, sabe o quê? Mal com L, poderia ser, né? Logo que. Então o cara quer coerência, ele não quer manutenção do sentido, você entendeu? Porque você, mesmo você, o aluno mais sagaz aqui do curso, está aqui há um tempinho estudando já, na hora que você viu quando, uma conjunção temporal, né? Vou olhar outras temporais. Aí você morreu, né? Porque você olhou para as opções e não viu temporal nenhuma. Porque olha só, se é condicional, caso é condicional. A medida Q é proporcional, mesmo C é concessivo, e apesar de é concessivo, você entendeu? Então, não caberia, tecnicamente, aí nenhum para estabelecer o mesmo sentido, só que ele pediu apenas coerência, tá? O que eu faço? Eu vou lá e boto todos. Vou começar com C, tá? Se os 10 caminhos não conduzirem a isso, competirá ao homem transformar a lei da vida mais digna para que a convivência política seja mais fecunda e humana. Eu gostei dessa. Quero botar essa já. Para mim é A, tá? Mas bota o caso. Caso os 10 caminhos não conduzirem a isso, já ficou estranho. Caso não conduzirem, né? À medida que não conduzirem a isso, competirá o homem transformar a medida na lei. Aí, nesse caso, a medida Q seria proporcional, né? Ele não quer estabelecer uma relação proporcional aí, né? Caberia, sabe o quê? Na medida em que. Lembra que na medida em que é causal? Mesmo se os 10 caminhos não conduzirem a isso, aí vai mudar o sentido. E apesar de, vai mudar o sentido. Então, letra A é a melhor resposta, né? Letra A é a melhor resposta. Mas é importante que você escreva assim no cantinho, por favor, aí. Assim, bota assim, coerência diferente de sentido, tá? Coerência é diferente de sentido. Irei à festa quando me convidarem. Irei à festa quando me convidarem. Se eu trocar o quando pelo se, eu mantenho o sentido? Não. Mas eu mantenho a coerência. Se eu trocar o quando pelo se, eu mantenho o sentido? Não. Irei à festa quando me convidarem, esclarece quando eu irei à festa. Irei à festa se me convidarem, esclarece sob que condição eu irei à festa. Se me convidarem, temporal e condicional, tá? Vocês falam do casamento de vocês assim, ó, quando eu me casar ou se eu me casar. Isso não muda o sentido? A pessoa que fala quando eu me casar, ela acha que vai casar mesmo, cara. Entendeu? Quando eu me casar. Se eu me casar, a pessoa encara o casamento como hipótese, como conjectura, né? Como suposição. Agora, quando você fala da sua aprovação, você não fala quando eu passar? Porque você quer muito passar, não quer? Então, isso prova que quando e se tem valores diferentes, mas a frase continua coerente, tá? Não confunda coerência com sentido. Trocar uma temporal por uma condicional vai manter a coerência, mas não vai manter o sentido, tá? Essa questãozinha é outra modinha do CESP agora. O CESP está com duas modinhas. Coerência em detrimento a sentido, tá? E paralelismo, né? Coerência em detrimento ao sentido e paralelismo, tá? É uma coisa que eu acho que a prova de vocês nunca vai cobrar, nunca. A prova de vocês ela vai se prender, sabe a quê? Ao fato de manter uma conjunção de mesmo sentido sempre, a prova da Marinha. Agora a prova do CESP não, eles vão querer certamente aí que você se confunda com relação a coerência e sentido, tá? Coerência é coerência, sentido é sentido, tá legal? Eu acho essa questão maldosa. Se o professor não avisa, você não consegue fazer não. Se ele não explica do que se trata, você se enrola na prova. A não ser que você seja uma pessoa de uma bagagem de leitura muito frequente. Uma pessoa que já leu bastante já. E o aluno mediano, ele se enrola. Porque ele ia achar muito que era para trocar uma temporal por outra temporal. Entendeu? Mas o aluno que não estudou, ele ia se dar bem. Porque ele não sabe o que é sentido. Então ele sabe o que é coerência. É coerência, pô. Tem que manter o negócio coerente. Aí ele vai acabar matando a questão também, né? Eu não acho que passa num concurso uma pessoa que tem uma bagagem de leitura, o cara leu pra caramba, o cara é muito bom em interpretação pela própria prática, não passa não. Ele faz 30 questões, acerta umas 12, entendeu? Questões. Quando começa o negócio de concordância atrativa, crase facultativa, ele vai se enrolar todo, entendeu? Mas um cara que tem esse conhecimento de leitura somado ao conhecimento gramatical, esse cara se dá muito bem. Vamos a 22, pessoal. Olha o enunciado dela lá embaixo. No período que inicia o texto, a locução desde que introduz uma ideia de. Não dá para matar a questão, mas dá para eliminar as possibilidades, tá? Porque olha só, sabe quantos valores desde que tem? Desde que? 2, tempo ou condição. Desde que ou expressa tempo ou expressa condição, tá? O que o maldito faz? Bota as duas aí na opção, né? Desde que expressa tempo ou condição.
Tá legal? Então eu só vou conseguir matar voltando ao texto. Mas eu consigo já descartar um monte, né? Desde que temporal, pessoal. Desde que temporal. Olha, desde que eu cheguei a este curso, só conheci alunos dedicados. Tempo, né? Olha, desde que não chova hoje à noite, eu irei à sua casa. Condição. Entendeu? O desde que pode ser condicional ou temporal. São os dois valores que eles têm. O Bechara comenta da possibilidade de ele estabelecer relação de causa também, tá? Relação de causa, mas eu nunca vi isso em concurso. Pode ser que esta seja a primeira questão da vida. Vamos ver lá. Olha só. Desde que na linha 1, né? Desde que a urna eletrônica foi adotada em todo o território brasileiro, votar passou a ser uma atividade relativamente simples. Tempo, né? Tempo. Porque já aconteceu, não é uma hipótese, né? Repara que você consegue trocar o desde que por desde quando. Dá para trocar, não dá? Desde quando a urna eleitoral foi adotada em todo o território brasileiro. Quando desde que for igual a desde quando, ele é temporal. Quando ele for igual a caso, ele vai ser condicional, tá? Quando desde que é igual a desde quando, ele é temporal. Quando for igual a caso, ele vai ser condicional, tá? Na semana que vem vai trazer mais material. Nós vamos fechar isso aqui na semana que vem. Aí eu trago mais que os na semana que vem. Trazer mais 30, tá? Para que nós possamos assim. Eu vou encomendar já hoje para o rapaz, que aí eu tenho um rapaz que faz para mim, ele baixa as questões, aí ele deve me entregar amanhã ou depois, o Léo lá do Alcance, lembra? Ele vai pegar para mim, aí assim que ele me mandar, eu já disponibilizo. Eu não trabalho mais com ele, mas eu acabo usando o serviço dele até hoje para isso. Eu tentei trazê-lo para cá para trabalhar aqui, mas não bateu. Vamos a 23 agora, né? Vamos ver o enunciado? Mantendo-se o sentido original e a correção gramatical do texto, o vocábulo entretanto poderia ser substituído por, mas, porém, contudo, todavia, entretanto e no entanto. Agora, olha o problemão que você arrumou. Olha para as opções. Aparece aí mais e todavia, né? Os dois parecem caber aí, né? Os dois parecem caber. Então, essa questão tem algum problema, não tem? Você vai ter que voltar ao texto e descobrir qual foi, tá? Eu posso até imaginar o que seja. Não vou olhar ainda, tá? Eu posso imaginar o que seja. Presta atenção rapidinho, ó. Já falei isso com muitos de vocês, ninguém é obrigado a lembrar de tudo que eu falo, porque você não tem um HD cerebral, né? Qual é a diferença entre as conjunções adversativas mais, porém, contudo, todavia, entretanto, no entanto? Vou perguntar diferente. Qual é a singularidade que o mais tem em detrimento aos demais? O que o mais tem que o diferencia de todos os outros? Ele só pode estar no início. Os demais você pode deslocar, lembra? Quando você pega o mais, ele só pode ficar no início da oração adversativa. Os demais você pode deslocar. Então, se você pega uma frase assim, quer ver? Provavelmente a resposta está ligada ao que eu acabei de falar. Porque se você decorou as condições adversativas de forma estéril, vai achar que há duas respostas aí. Que ele botou mais todavia, não foi? Mais todavia. Os dois são adversativos. O que diferencia o mais das demais condições adversativas é a posição. Olha muito para cá, pessoal, rapidinho. Já não é a primeira vez que eu vejo essa questão caindo, não, tá? O que o CESP fez? O CESP, ele percebeu o seguinte: neste momento, há um professor mandando os alunos decorarem as condições adversativas, mas, porém, contudo, devem, entretanto, no entanto. O aluno decorou. E aí o professor, incauto, fala assim, ó, se propuserem a você a troca do mais pelo porém, tranquilo, tá legal? Beleza, de fato. Agora, o que ele faz? Ele propõe o contrário, a troca do porém pelo mais, entendeu? Aí é perigoso. Trocar o mais pelo porém você consegue sempre. Agora, trocar o porém pelo mais nem sempre. Trocar o mais por entretanto você consegue sempre. Agora, entretanto e pelo mais você não consegue sempre. Porque o mais, ele tem uma limitação. Ele só pode ficar no início da oração adversativa. Quer ver? Olha só. Choveu, mas todos foram à praia. Choveu, mas todos foram à praia. Ora, não é comum que se vá à praia chovendo, né? Então aqui eu tenho uma adversativa começando com mais. Vou pegar o entretanto, tá? Qualquer um daqueles outros, ó. Poderia colocar aqui. Não poderia falar? Choveu, entretanto todos foram à praia. Sabe qual é a diferença? Eu poderia pegar este entretanto aqui, ó, colocar aqui, colocar aqui, colocar aqui. Choveu, todos, entretanto, foram à praia. Choveu, todos foram, entretanto, à praia. Choveu, todos foram à praia, entretanto. As demais condições adversativas, que não o mas,
podem ficar em qualquer lugar da adversativa, enquanto mais é preso a essa posição aqui. Tá legal? Então, enquanto mais é preso a essa posição aqui, tá? Então, pensando nisso que eu acabei de falar, entendeu? De verdade, entendeu? Você não consegue botar o mais aqui, ó, aqui ou aqui, entendeu? O mais só pode introduzir. Pensando nisso, eu desconfio muito da resposta. Pensando nisso, eu desconfio que a resposta deve ser todavia. Eu desconfio. Porque é a única condição em que você não consegue trocar uma adversativa pela outra. Você não pode trocar as demais adversativas pelo mais sempre, porque o mais só pode ficar no início, tá? Mas não posso afirmar, vou olhar, linha 12, vamos lá, linha 12. É isso mesmo, ó, presta atenção. Começa a ler a partir da linha 11, vai ter que virar a folha. Pegou aí? Ó, para conviver em sociedade, é necessário, entretanto, conter tais impulsos. Viu como é que está deslocado? Não está no início, então não pode ser mais, tem que ser todavia. Entendeu qual foi a maldade? Você dava para chegar a essa resposta pela observação que eu fiz com você aqui, mas é claro que voltar ao texto ajuda pra caramba. Então, se propuserem a você a troca do mais, por qualquer conjunção adversativa, ótimo, cara, pode trocar à vontade. Agora, se propuserem a troca de qualquer conjunção adversativa pelo mais, cuidado, só se tiver no início, entendeu? Nas demais posições, o mais não consegue entrar, tá? Entendeu qual foi a maldade aí, né? Eu me lembro de uma questão parecida com esta, em que o aluno falou comigo, professor, dá para trocar, o aluno também é traíra às vezes, né? Ele fala assim, dá para trocar o porém pelo mais? Eu falei, pô, dá, cara, tranquilo, beleza. Ah, mas aqui falou que não pode não, né? Porque ele não me mostra a questão, o aluno é filho do mal. Aí eu falei, como assim, cara? Aí eu fui olhar a questão e era um caso desse, entendeu? E era um caso desse. Opa! Todos que aparecerem aqui vão gerar uma vírgula, todos, tá? Quando você bota os demais, que não mais, aqui, aqui ou aqui, você pode colocar com vírgula, entendeu? Pode colocar com vírgula, não é obrigatório não. É um deslocamento de pequena extensão, nada que justifique o emprego da vírgula. Você pode falar assim, ó, choveu, vírgula, todos, entretanto, foram à praia. Esse entretanto pode estar entre vírgulas ou não, tá? Não é obrigatório não. Nenhum autor fala que é obrigatório colocar a vírgula quando você desloca a conjunção adversativa não, tá? É mais comum que apareça, ele botou com ou sem aí? Botou com. É mais comum que apareça com a vírgula, mas não é obrigatório não, tá? Vamos à última rapidinho, pessoal. 24 aí, ó. Com relação aos aspectos linguísticos do texto, assinale a opção correta. A correção gramatical do texto seria preservada se a palavra perpétua fosse registrada sem o acento. Existe perpétua sem acento? Existe. Perpetua, do verbo perpetuar. Tem que ver se cabe lá, entendeu? Existe perpétua e existe perpetua. Tem que ver se cabe lá, tá legal? Linha 7, né? Ao mesmo tempo, o processo de democratização do sistema internacional, que é o caminho obrigatório para a busca do ideal da paz, perpetua... Não caberia não. Você pode tirar o acento de perpétua e virar perpetua, só não cabe aí, tá legal? Eu pensei nisso neste momento agora, mas aí seria muito radical, né? Entendeu o que a colega perguntou? Ele fala em correção gramatical. Bom, a correção gramatical do texto seria preservada se a palavra perpétua fosse usada sem acento. Eu acho que seria muito radical da parte deles. Ele realmente só falou de correção, né? Se ele falasse assim, a palavra perpétua poderia ser registrada sem acento, sem citar o texto, beleza, entendeu? Mas se a resposta for cara, o SESP está abusando da ideia da obsessão pela correção, né? Sim, mas então certamente ele está levando em consideração o texto, entendeu? Então certamente está levando em consideração o texto. Aliás, perdão, não mantenha a correção não, sabe por quê? Se você colocasse perpetua lá, não manteria a correção do texto, o texto não teria a correção gramatical, entendeu? Existe a palavra perpétua sem acento, mas não manteria a correção gramatical do texto. Se ele falasse assim, se ele falasse assim, ó, a palavra perpétua pode ser grafada sem acento, beleza, mas no texto não teria sentido, tá? Não é só sentido não, ela não se encaixaria com nada, não seria verbo de quê, né? Mas que a palavra perpetua existe. Existe perpétua e existe perpetua, né? A letra B. A forma verbal estão está no plural para concordar com direitos humanos. Vamos ver.
O reconhecimento e a proteção dos direitos humanos estão... Não, está concordando com reconhecimento e proteção, né? Reconhecimento e proteção, tá? No texto, a palavra Estado refere-se às unidades federativas que constituem o Brasil. Eu acho que não, porque se fosse assim, seria com letra minúscula, não é isso? Estado com letra maiúscula é o país, né? Mas, oi? Mas, por enquanto, eu achei assim a melhor resposta. Se estiver fazendo referência à nação, né? As unidades federativas que constituem o Brasil são os estados com letra minúscula. Mas vamos ver, de repente está certinho lá. Lá na... Onde é que está a palavra Estado lá? Na última linha? Quando os cidadãos não mais deixam aquele Estado. Eu acho que o Estado... eu acho que o Estado a que ele se refere aí é a nação. Oi? Por isso, porque ele quer fazer menção aos estados, a Inglaterra, o Brasil, entendeu? Não o estado Minas Gerais, entendeu? A supressão da palavra 3 na linha 10 preservaria a correção gramatical do texto. Linha 10, direitos humanos, democracia e paz são 3 elementos fundamentais do mesmo movimento histórico. Tira a palavrinha 3. Direitos humanos, democracia e paz são elementos fundamentais do mesmo movimento histórico. Beleza, essa é a resposta. A supressão aí dá para ser feita sem problema nenhum, não causa alteração de nada, né? A letra E, o sentido do texto seria preservado caso a palavra mesmo fosse deslocada para imediatamente depois da forma verbal são. Como ele falou de sentido, é muito improvável que isso aconteça, né? Lá no número 10... do movimento histórico mesmo. Quando você troca a posição do mesmo, ele passa a virar um advérbio de afirmação. Vocês são inteligentes mesmo, quer dizer, realmente, tá? Semana que vem mais material, tá? Vou tentar antecipar lá, daqui a 2 dias já fico lá perdido para vocês, tá? Melhor, né? Tchau, pessoal, boa tarde.